Fala fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians Coringão News. Vem trazendo para vocês aí mais um vídeo desse pós-jogo do Corinthians contra o Sport aí, né, do Campeonato Brasileiro. Jogo esse no qual o Corinthians ganhou de 2-1 aí, conquistando mais 3 pontos aí no Campeonato Brasileiro. Separei para vocês aí um cortezinho do ESPN e um corte do Troca de Passe com algumas informações desse pós-jogo aí. Vamos acompanhar juntos. Neste sábado, o Corinthians recebeu o Sport e venceu de virada. Lili Nascimento chegando com as informações. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians venceu o Sport na Neoquímica Arena diante de mais de 44 mil torcedores com protagonismo de Memphis Depay. O Corinthians teve muitas chances no início da partida. Aos 11 minutos, o Romero acertou a trave. Aos 14, Yuri Alberto perdeu uma chance clara. Aos 28 minutos, Sérgio Oliveira chutou de fora da área. Minutos depois, foi a vez de Barleta, ex-Corinthians, acertar a trave. E aos 44 minutos, Hereda e Sérgio Oliveira trocaram passes. Sérgio Oliveira marcou esse bonito gol para abrir o placar. Na segunda etapa, logo aos 10 segundos, Romero passou para Memphis marcar e deixar tudo igual. Aos 16 minutos, mais um de Memphis, em tabela com Léo Maná. Corinthians 2-1. O Sport ainda tentou o empate, mas a vitória foi corintiana. Vamos ouvir os personagens da partida. Important game, important victory. Important for everyone in the team, the supporters, the president, Fabinho. Everybody who was involved with Corinthians. We needed these 3 points to come back in a flow because we lost too much points in the last game. Hoje a gente, como falei, teve quase 8, 9 situações de gol e a gente não conseguiu fazer. E sofrimos nesse gol, que depois, claro, vira mais complicado, tudo é mais difícil. Mas a gente reagiu bem no segundo tempo, conseguimos esse gol rápido e que foi importante para a virada. Eu, como treinador do Sub-20, eu assisto todos os jogos do Corinthians, do profissional. Eu acho que isso faz parte de uma integração. Então, o que nós quisemos fazer hoje é apenas dar um pequeno detalhe de uma situação ou outra. Porque naqueles primeiros 15, 20 minutos o Corinthians nos merecia ter marcado um gol, por demérito nosso. Nós estabilizamos, tivemos uma bola no poste, tivemos um remate perigoso do Sérgio, fizemos o gol, ou seja, fomos crescendo ao longo do jogo e acabamos por dar um tiro no pé da forma como entramos na segunda parte e depois as coisas, pronto, acabaram por ficar equilibradas. O Corinthians conseguiu fazer o segundo gol e nós fomos atrás e não conseguimos o segundo. O Sport segue como lanterna no Campeonato Brasileiro, somou apenas 1 ponto até aqui. Na próxima rodada, recebe o Fortaleza. Já o Corinthians somou 3 pontos importantes para se afastar da parte de baixo da tabela. O próximo compromisso é pela Sul-Americana, na quinta-feira, contra o Racing do Uruguai, aqui na Neoquímica Arena. Pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians entra em campo no dia 27, lá no Maracanã, contra o Flamengo. Quem sabe, já com um novo treinador. Transmissão exclusiva da ESPN nessa quinta-feira, este Corinthians e Racing do Uruguai, Sul-Americana. Você confere aqui com a gente também e no Disney+. Vamos ver o que o Memphis Depay falou ainda nessa entrevista pós-jogo em relação ao que ele disse no meio de semana. I spoke globally about what I think is the problem. And you guys ask me really open questions and then get surprised if I address the things. Doesn't make sense for me. I respectfully said that, you know, we need to work harder, and we need everybody. We, as everyone in the club that is involved, to make Corinthians better. It's the players, it's the coaches, it's us. The media sometimes portray things that aren't true, and they play a lot with the sensibility of the supporters. 35 million fans in Brazil, they read the media. And you guys juggle around with headlines and make it entertaining. I'm fine with that. I don't mind it. But a message to all the people that looking at media, you know, it's not always true what you read. When it comes from my mouth, then you hear it. But if it's in the media and I see things like, oh, the dressing room is angry with Memphis because he spoke out. Who put that in the media? I wonder. But that's just throwing bombs to make noise here in Corinthians. We're solving a lot of things here in the club.
we're working hard to make the club great again and put it where they deserve to be. Bora, Zé, vamos começar com essa fala aí do Memphis? Vamos lá. Então, vamos. Não, primeiro ele falou, ninguém aqui é louco e acho que todo mundo sabe e todo mundo viu o que ele falou. Quando ele falou na última entrevista, antes dessa, que o clube precisava contratar jogadores mais experientes para ter o controle do jogo, ou seja, é uma crítica aos jogadores experientes que estavam ali, né, que são incapazes de fazer isso. Isso tudo eu vou explicar depois como funciona dentro do vestiário, para que as pessoas possam entender, e ele não é ingênuo, ele sabe disso. Quando ele fala que precisaria contratar jogadores mais velhos para ajudar os jogadores mais jovens a se desenvolver, ou seja, existem jogadores mais velhos lá, né? Existem jogadores mais velhos que podem controlar o jogo. Coincidência ou não, naquele jogo ali, o Martinez, no finalzinho do jogo, fez um pênalti desnecessário. Então, assim, e a maioria das pessoas que fizeram as críticas em relação às declarações do Memphis não foi nem em relação ao Ramon, né, ao Ramon Dias, foi em relação aos jogadores. E aí a maioria dessas críticas foram ex-jogadores, porque como funciona isso? O vestiário de futebol, ele é sagrado, né? Então, você tem momentos ruins e o que acontece? Num momento como esse, o jogador, se ele precisar falar alguma coisa, se ele sentir vontade de falar alguma coisa, mesmo que seja perguntado, ele fala internamente. Então, você tem reuniões, aí você tem os líderes do vestiário com os capitães, desculpa. Às vezes você tem um líder, 2 ou 3, e aí faz-se ali a reunião, e na reunião alguém deseja falar alguma coisa, e aí o Memphis falaria exatamente, olha, eu acho que nós não estamos controlando mais o jogo, jogadores mais experientes precisariam usar a sua experiência para isso, olha, nós temos que ajudar os jogadores mais jovens, e aí ele seria contra-argumentado com os jogadores que estão com ele no dia a dia, né? Tudo que foi falado foi em relação àquilo que acontece dentro do vestiário, e de fato isso acontece, de fato isso aconteceu, porque nós temos informações de pessoas de fontes seguras, inclusive de dentro do vestiário, que realmente aconteceu. Ou foi o Memphis que veio a público quando teve o problema lá no Paraguai, se não me engano, falaram que ia ter que teve cadeirada e tal, e realmente, de fato, teve uma confusão, mas ele não veio a público falar. Quem veio a público falar foi o Gustavo Henrique. Ele poderia se pronunciar nas redes sociais, ele poderia se pronunciar no pós-jogo e ele não fez. Então, assim, tem muitas coisas que eu acho que o Memphis acredita que nós começamos ontem, que a imprensa brasileira começou ontem, e não é só no Brasil. No mundo inteiro está assim. Se você vai na Holanda, tem isso. Se você vai na Itália, tem isso há muito tempo, né? Se você vai nos Estados Unidos, tem isso há muito tempo. Então, não queira ditar regra aqui, como a imprensa tem que trabalhar, que não gosta. Se você não gosta, não lê. Se você não gosta, não fica fazendo apelos às redes sociais, porque isso vai acontecer. Da mesma forma que ele sofre, nós também aqui sofremos. Você sofre críticas, todos nós sofremos críticas, mas assim, não queira falar que não falou. Falou. Assuma, olha, eu falei realmente nós. Quando eu falo nós, nós o sentido que ele falou ali foi outro. Então é uma situação que se passa, que é uma coisa de talvez cultural, de entendimento entre um holandês e o brasileiro. O holandês, a forma de trabalhar, de pensar da imprensa com a imprensa brasileira, mas não tem nenhum ingênuo aqui não, né? Deixar bem claro, não tem nenhum ingênuo, nem do lado de cá, de lá, nem do lado de cá. Então assim, como diz, em ambas as partes. Então vamos seguir em frente porque a vida continua. Zé, fato que o Corinthians hoje dominou essa partida contra o Sport, né? Faz uns 25, 30 minutos ali de primeiro tempo, de um abafa enorme, aí acaba levando o gol do Sport, enfim. Mas um jogo hoje do Corinthians que conseguiu produzir muito, que conseguiu ficar no campo de ataque do seu adversário com qualidade e criando durante praticamente todo o jogo. Sim, o Corinthians entrou de uma outra forma, né? Jogando muitas vezes no 4-4-2 com o Carrilho e o Ranieri centralizado, o Bidon junto com o Romero abertos ali pelos lados e com o Yuri Alberto e com o Memphis ali centralizado. Coincidência ou não sei o que aconteceu, mas o Memphis saiu daqueles 30 metros que ele estava jogando antes. Aí você vê ele correndo para o lado direito, ele chegando no meio campo para pegar a bola, ele participando um pouquinho mais do jogo. Por quê? Porque ele sabe exatamente, ele entendeu o tipo de declaração que ele deu e ele precisaria dar um exemplo hoje. Né? Precisaria dar uma resposta hoje, porque se ele não desse uma resposta, fatalmente ele seria cobrado não só pelos jogadores, mas também da própria torcida.
porque ele já sabe que a torcida cobra. Inclusive, num episódio que teve lá na UCV, no primeiro jogo, em que ele falou boa noite, né, para a torcida, e a torcida deu uma encaradinha para ele, não falando nada, e ele abaixou a cabeça e foi para o ônibus. Então, ele sabe como funciona a torcida do Corinthians e era natural essa resposta. Eu acho que ele se coloca como líder pela questão técnica, mas também pela experiência, pelo currículo, e nada melhor do que ele ser o exemplo para isso. Mas o Corinthians criou muitas oportunidades e acabou pagando por isso no finalzinho, né? O Sérgio acabou fazendo o gol da equipe do Sport, mas tem as suas limitações. Acho que a equipe do Sport vai ser uma equipe que deve brigar ali no meio de tabela para baixo. O Corinthians conseguiu administrar esse tipo de situação no segundo tempo, conseguiu jogar um pouquinho mais, mas fez o gol, aí recua. Eu acho que isso é um vício que o Corinthians tem desde a época do Tite, Carille, Mano Menezes. Faz o gol, recua, espera para jogar no contra-ataque. A equipe do Sport, com algumas mexidas do Pepa, chegou ali a ter um controle maior do jogo, conseguiu criar algumas oportunidades, mas acho que foi um bom resultado para o Corinthians, da maneira que vinha jogando. Acho que mudou um pouquinho, mas tem que se levar em consideração também, não desrespeitando aquilo que produziu, mas o adversário que enfrentou, né? O Corinthians também está sem técnico, né? Hoje enfrentou o Sport na Arena, na Neoquímica Arena, né? Com um comandante interino no banco de reservas, mas o Corinthians produziu bem para vencer o Sport numa grande tarde de Memphis Depay. Ele estava afim, né? O que ele finalizou hoje ao gol, em alguns momentos até nem era a melhor escolha, mas ele estava louco para fazer gol e fez 2, né? A qualidade técnica dele é muito alta. Essa bola que ele mete esse lançamento de três dedos. E tem aquilo também, né, amigo? O cara sabe que deu. O cara sabe que deu uma entrevista que deu, e ele sabe que, de certa forma, ele que jogou a pá de cal na demissão do técnico. Então, você ter hoje uma... Ele saiu grande do episódio. Isso. Ele precisava dar resposta. E aí, quando chega hoje e decide o jogo da maneira que decidiu... Assim, o primeiro tempo foi marcado, na minha opinião, por muitos erros de passe dos dois lados, tanto do Corinthians quanto do Sport, mas pela profusão e quantidade de oportunidades que o Corinthians vem desperdiçando. Mas tem o lado bom, agora... lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que o Corinthians criou muito. Sim. Muito. Mas também demorou para colocar a bola para dentro. O Yuri Alberto, inclusive, saiu se desculpando com a torcida e tal. E aí, com 36 minutos, o Sport vai e mete aquela bola na trave com o Barleta. Isso. E aí fica meio assim, cara, o Corinthians está criando tanta oportunidade, está desperdiçando tanto, que daqui a pouco o Sport vai guardar um. Nesse momento do gol, o Corinthians já tinha diminuído a produção, né? Já tinha dado uma caída ali no primeiro tempo. Já estava melhorando. E a jogada do gol é uma jogada bem construída pelo Sérgio Conceição. Sim. A jogada, ele inicia a jogada lá pelo meio, a bola abre lá pelo lado direito no Barleta e aí ele aparece dentro da área no cruzamento para conseguir completar, mas aí logo com 10 segundos do primeiro tempo o Corinthians consegue um empate e aí é a qualidade, né? A diferença. Só uma estatística, chegou a estar 9-1 para o Corinthians em finalizações, até que termina o primeiro tempo 10-6. Vê como o Sport melhorou na parte final. Veja, não pretendo tirar um pingo de mérito da capacidade do Corinthians de criar suas chances, mas o primeiro tempo do Sport, durante 30 minutos pelo menos, me deixou muito mal impressionado. Assim. O Sport insistia em tentar, através de uma saída pelo chão, encontrar os seus meias e não é só que a pressão do Corinthians provocasse erros de passe. Tinha muitos erros absolutamente não forçados pelo Corinthians. Só que os do Sport, para mim, eram uma quantidade muito maior, mais próximo do gol e gerando as oportunidades que o Corinthians desperdiçava. Aquele momento do gol do Sport, ele tinha conseguido respirar um pouco mais com a bola, o Corinthians já diminuiu um pouco a pressão e quando vem defender perto da sua área, o Corinthians ainda é um time que tinha dificuldade. Chamou a atenção a solução encontrada hoje pelo Orlando Ribeiro, né? Que foi, ele defendia, ele tinha o Ranieri, o Bidon e o Carrillo como meias. Na hora de defender, o Romero completava como um quarto homem para ele fazer 2 linhas de 4. Na hora de atacar, ele tinha os 3 atacantes circulando muito por dentro, dando o corredor ou para os laterais, do lado direito, às vezes para o Carrillo fazer a ultrapassagem, né? O Corinthians conseguiu muitas saídas por ali na hora que recuperava essa bola e no segundo tempo, muito rapidamente, ele faz 1-1. É um golpe duro, né? O Sport voltando do vestiário, depois de ter respirado no jogo, encontrado o gol,
A parte final do jogo, já o Corinthians já não tem, depois de virar, o Corinthians já defende um pouco mais atrás, o Sport fica com mais posse, mas também não foram, ofensivamente o Sport não está conseguindo transformar volume em tanta chance. O Donelli até deu um susto na torcida, né? Com as saídas com os pés, ele teve muita dificuldade, até que desistiu de dominar a bola, né? Ele começou a quebrar todas as vezes que a bola era recuada para o Donelli, ele dava uma quebrada. Agora, a gente tem dito aqui sobre a irregularidade, às vezes, do Corinthians, né? Nas partidas, de um jogo para outro, o Corinthians tem oscilado muito. Hoje foi aquela oscilação para cima, né? Voltou a ser aquele time agradabilíssimo de ver jogar, com a bola muito fluido, né? Primeiro tempo, especialmente até virar o jogo. Isso. Então... E jogando num sistema diferente. Isso, exato, com 3 atacantes, né, que não é mais normal. É que eu queria entrar. Eu não sei se, de repente, num outro contexto de jogo contra um adversário que vá ter mais posse de bola, se sustenta por conta do Romero. Porque que acontece? O Corinthians hoje, no primeiro tempo, se eu não me engano, terminou com 65% de posse, e no segundo tempo teve mais de 60% também durante boa parte, depois terminou acho que com 58%. Então, assim, o Corinthians estava muito mais instalado no campo de ataque do que sem a posse de bola defendendo. Então, essa movimentação do Romero de vir fechar a segunda linha pelo lado acabava acontecendo menos porque ele estava mais projetado como um ponta e não como fechando a segunda linha. Só que num jogo onde, de repente, o Corinthians vai enfrentar um adversário que vai obrigar o Corinthians a se defender mais do que atacar, corre muito risco do Corinthians ficar sem esse escape, sem esse jogador de lado de campo, sem esse terceiro atacante pelo lado. O Memphis, por exemplo, fazia uma movimentação nesse trio de ataque, onde ele não é o cara que fica aberto do lado esquerdo, ele vem circulando. Várias vezes ele aparecia até como uma espécie, entre aspas, de garro, ali à frente dos dois meias. É porque ele sabe fazer tudo, né? Ele sabe fazer tudo ali naquelas 3 funções da frente. Por vários momentos que ele partiu da esquerda, ele consegue resolver muito bem as jogadas por ali. Quando ele recua para ser um 10, ele também consegue colocar os companheiros em boa situação à frente. Então ele é um cara muito completo ali naquele setor, né? O que faz sentido total, desculpa, mas faz sentido total a reclamação dele com relação a ter que, várias vezes do jogo, ter que estar voltando muito, porque ele é o cara que ele é o diferencial ali. Obviamente, em circunstâncias, ele pode ser o cara que vai dominar a bola, vai olhar e vai meter a bola de 3 dedos pro Carrillo, como ele fez. Mas ele é um cara que ele faz a diferença. A grande questão é a seguinte, o futebol de hoje, no ataque. Quase todos os times que tem um jogador que, por mais que ele te dê tecnicamente muito, mas que ele envolva uma série de compensações que o time precisa fazer para que ele fique mais desobrigado de tarefas, e mais ainda em times que você tem esse jogador ao lado de um centroavante, que naturalmente já vai terminar as jogadas quase dentro da área adversária e teria que percorrer grandes distâncias para voltar, por mais vitalidade que ele tenha, esses times, em geral, tem muito trabalho para que essas compensações funcionem. Isso é um São problema. 2 a menos, né, Mansur? Ali para marcar. Isso. Se você percorrer o Campeonato Brasileiro inteiro, no futebol mundial, você vai encontrando esse tipo de jogador, você vai ter esse dilema colocado. Agora, eu entendi a preocupação do Pedro, faz todo sentido com relação ao Romero. Por outro lado, ele é um jogador que não dá para subestimar. Não dá. Ele participou dos 2 gols, um numa ação ofensiva muito boa, outro numa ação defensiva muito boa. Se doa demais. Ele se doa muito, ele trabalha o tempo inteiro, mesmo não sendo um titular absoluto, acho até que tecnicamente nesse elenco é natural que ele não seja um titular absoluto, mas não dá para... E que vai acabar jogando muito, porque o elenco do Corinthians não é farto em atacante. Você não tem tanta opção assim. De lado, principalmente, assim, jogador com característica de velocidade. E agora, com esse problema do Thales, né? Tomara que se recupere até o mais rápido possível. É uma pneumonia, né? A gente imagina que logo vai estar à disposição. Esteja bem, mas não tem tanta opção de ataque. É verdade. Hoje não tinha praticamente reserva. Tinha o Hector. O Hector que entrou nos acréscimos já, né? Vamos ouvir os 2 treinadores, né? No caso do Corinthians, o interino, Orlando Ribeiro, e o Pepa falaram a respeito desse Corinthians 2, Sport 1, na Neoquímica Arena. Vamos ouvi-los. Eu não encontrei terra arrasada, não encontrei os atletas cabisbaixo. Nós encontramos um pouquinho de dificuldades normal de uma equipe grande, que é o Corinthians, que não vinha vencendo. Então isso é o que nós colocamos para eles, né, para que eles continuassem acreditando, né, mas em nenhum momento nenhum deles desistiram ou realmente estavam assim muito cabisbaixo que de um dia para o outro eles não poderiam se recuperar. Quanto mais simples a gente deixasse o jogo hoje, era melhor. Nós tivemos pouco tempo de trabalhar com eles.
Na realidade, é só através de vídeo, porque ontem choveu, nós não conseguimos ir para o campo. Então, pela manhã, nós fizemos alguma coisa andando no campo, né? Então, não é viável mexer em muitas coisas, mas a gente já vem acompanhando os jogos. Eu, como treinador de sub-20, eu assisto todos os jogos do Corinthians, do profissional. Eu acho que isso faz parte de uma integração. Então, o que nós quisemos fazer hoje é apenas dar um pequeno detalhe de uma situação ou outra. E acredito que deu certo. É isso, fiel. Esse foi o vídeo que eu separei para vocês aí com esse corte do ESPN e com o corte do troca de passe, todo o crédito do ESPN, troca de passe aí. Com algumas informações desse pós-jogo do Corinthians contra o Sport aí. O jogo aconteceu na Neoquímica Arena. O Corinthians ganhou de 2-1 aí com 2 gols de Memphis Depay. Memphis Depay que vem sendo criticado e que não estava atuando muito bem, e demonstrou aí no seu último jogo anterior a esse do Sport aí, veio a mídia falar um pouco sobre, estava um pouco chateado com a situação aí do antigo técnico, né, com o Ramon Dias. Muitos até o criticaram aí, falando que o Memphis Depay foi o principal culpado aí pro Ramon Dias ter sido demitido, né, depois daquela declaração à mídia que o Memphis Depay deu. Mas o Memphis estava generalizando ali, falando em uma situação geral do Corinthians não sendo direto aí ao Ramon Dias. Tanto que o mesmo aí fez outra declaração falando que não teve nada a ver com isso, que é a mídia que veio jogando para cima dele essa responsabilidade, mas que isso aí não jogou em direta nenhuma e nem indireta, né? Ele falou num clube como geral, ele falou que quer melhorias para o Corinthians, sim. Ele só não estava satisfeito do modo que estava sendo conduzido ali, né, a tática do Corinthians, mas não foi especificamente pro Ramon Dias, e sim para toda a comissão aí do Timão, porque ele quer, com certeza aí o Depay quer ver o Corinthians contratando, né, quer ver mais jogadores aí para poder estar melhorando a situação do Corinthians, né. Timão que fez uma boa campanha na temporada 2025 aí, comecei 2025 sendo campeão do Paulistão, e agora vem disputando aí o Brasileirão. Com essa vitória de hoje conquistou mais 3 pontos, ficando na 7ª colocação ali. E tem como próximo desafio aí o Racing em casa, né? Também em casa. Então, depois desse jogo de ontem aí, que conquistou esses 3 pontos no Brasileirão, o Corinthians vai pegar o Racing agora pela Sul-Americana. O jogo que acontece nessa quinta-feira aí, às 19 horas, na Neoquímica Arena. Vamos torcer para que o Timão já esteja com um técnico, né? Segundo informações aí, Dorival Júnior aí que era o principal aí, nome cogitado para assumir aí o Corinthians. Parece que deu para trás aí, né? Tá querendo recuar um pouco. Não sei se está esperando ali uma conversa também com o São Paulo, né? São Paulo talvez vai demitir seu técnico também. Então talvez o Dorival esteja um pouco em cima do muro em questão de esperar para ver qual dos dois vai assumindo, uma vez que o Dorival já tem uma relação boa lá com o São Paulo, já treinou o São Paulo também, então há um pouco no ar ainda isso daí, né? Mas em breve vem trazer mais atualizações para vocês sobre essa questão também do técnico aí, possível técnico do Corinthians aí. Com certeza o Corinthians está próximo de fechar. Torcer aí para que feche logo aí, para poder começar a treinar logo com esse técnico novo, pois o Timão precisa de entrosamento com um técnico novo ali, né? O interino que tomou conta do jogo de ontem aí contra o Sport, mandou muito bem, botou o time um pouco mais para frente aí. Conseguimos ver até o Memphis Depay mais presente no jogo, ele que vinha ficando um pouco andando em campo ali, né, como eu vim falando para vocês. Para esse jogo de ontem já jogou melhor, estava mais ativo em campo, talvez tenha gostado mais da tática aí do técnico interino do Corinthians e acabou se esforçando um pouco mais ali, né. Vamos esperar que o Timão só melhore cada vez mais aí. Com certeza sabemos que precisamos contratar, né? Porque como acontece esse caso aí, como de agora, com alguns jogadores lesionados, estamos sem jogadores no banco ali para poder substituir, jogadores à altura ali para substituir. Então, na próxima janela de contratação, com certeza o Corinthians vai ter que contratar para poder ter mais jogadores aí que agregam valor a esse time e tá brigando ali sempre pela parte de cima ali da tabela e dos campeonatos. No mais é isso, galera. Vem trazendo vídeo para vocês todos os dias com informações a respeito do Corinthians aqui no nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal para vocês não perderem nada sobre o Corinthians. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!